Olá, está começando mais um Conexões. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis, de pele clara, com cabelos e olhos escuros. Estou sentada na redação aqui da TV UFG e visto uma roupa preta. E para fazer a interpretação para Libras neste bloco, eu conto com a presença do professor Diego Barbosa. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. E você pode assistir o nosso programa em diferentes plataformas. Na TV UFG, no sinal aberto, canal 15.1, na NET Goiânia, canal 21, também pelo YouTube, onde ocorre a nossa transmissão simultânea do programa toda quinta, 4h30 da tarde. Bom, e nós temos um assunto sério para tratar hoje, e vou começar dando uma informação referente a esse assunto. O registro de gastos com o cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro aponta que, ao longo de 4 anos de mandato, ele gastou cerca de R$400 mil apenas aqui no estado de Goiás. Esses gastos foram em hospedagens, alimentação em padarias, restaurantes e churrascarias, e também gastos com combustíveis. Só em um restaurante caseiro, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da cidade, foram gastos R$88 mil. Em uma padaria, na verdade, gastos com padaria somam pelo menos 37 mil. Outra parte do pagamento feito foi de hospedagem no motel de Roma, que pertence à deputada federal Magda Mofato. Bom, 3 notas totalizam 47 mil em hospedagem. Entre 2019 e 2022, Jair Bolsonaro esteve em Goiás cerca de 25 vezes. Foram registrados os gastos no cartão corporativo em aproximadamente 50 estabelecimentos. Bom, uma pesquisa da ONG Transparência Brasil avaliou os sigilos que foram decretados pelo governo federal, mais ou menos 1.300 sigilos, entre 2015 e 2022. E a ONG descobriu que 80% deles foram impostos durante o governo Bolsonaro. E isso tem muito a ver com o que a gente falou antes do gasto dos cartões corporativos, porque foi um dos sigilos impostos durante o governo de Jair Bolsonaro. A maior quantidade desses sigilos, de 100 anos, foi decretada apenas em 2021, foram 342. O sigilo acontece quando um órgão público invoca um trecho do artigo 31 da lei, que restringe a divulgação de informações pessoais que não tenham interesse público. A análise da ONG Transparência Brasil concluiu que 37% dos sigilos impostos, desde 2015, são indevidos. E esse índice saltou para 80% só no governo de Bolsonaro. E nós vamos falar um pouco mais sobre sigilos decretados, sobre como isso funciona e de que forma estão sendo vistos, né, as medidas que estavam sob sigilo e que agora estão sendo colocadas ao público, né, estão sendo divulgadas ao público assim que o atual presidente Lula assumiu o governo. E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado hoje. É o Bruno Morassutti, que é advogado e cofundador do Fiquem Sabendo. Olá, Bruno, muito obrigada pela sua presença. Muito bom recebê-lo aqui para falar desse assunto tão importante. Olá, Camila, tudo bem? Prazer estar aqui hoje. Bom, fazendo uma breve apresentação, meu nome é Bruno Morassutti, eu sou um homem branco de cabelos escuros, uso óculos e estou com uma camisa social azul escura. Bom, Bruno, para a gente começar, dá para você explicar como que funcionam esses sigilos, né? O que permite que um órgão governamental coloque um dado em sigilo, já que a gente tem uma lei que garante transparência, né? Explica para a gente como que isso funciona primeiro legalmente, para depois a gente ir discutindo os meandros. Perfeito. Bom, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 33, ela diz que o governo deve fornecer informações para a sociedade, ressalvados os casos onde houver risco à sociedade, à segurança da sociedade, ou risco à segurança do Estado. Então, esses são os fundamentos pelos quais o governo pode, sempre de forma fundamentada e sempre por prazo certo, delimitado, restringir temporariamente o acesso a uma informação. Então, nós não temos, desde a Constituição de 88, sigilo eterno.
A gente tem, na Lei de Acesso à Informação, que regulamenta, né, o acesso à informação em nível nacional, alguns princípios e algumas regras sobre como um cidadão pode acessar uma informação pública que eventualmente não esteja publicada num site. Ele pode solicitar qualquer informação que ele tiver interesse para o governo, por meio de canais na internet ou mesmo presencialmente num protocolo. E o governo tem um prazo de 20 mais 10 dias para fornecer essa resposta. Quando o governo encontra alguma informação que ela temporariamente pode colocar em risco a segurança da sociedade ou em risco a própria segurança do Estado, uma autoridade competente, não é qualquer agente público, pode, de forma fundamentada, negar acesso a essas informações e dizer, olha, digamos, essa informação em particular, ela diz respeito a uma operação de segurança que ainda está para ser realizada, então, no prazo de 5 anos, a contar da data deste relatório, a gente não pode fornecer essa informação. Daí, essa decisão ela é sempre tomada por uma autoridade pública de nível superior, um Bruno, secretário, etc. vou fazendo algumas perguntas só para a gente também ir avançando. Então, não existe na legislação quais são essas informações? É o governo do momento, né? O governo, por exemplo, do atual presidente Lula ou o governo anterior de Jair Bolsonaro, que vão delimitar quais são as informações que são sigilosas, que devem ser mantidas fora do acesso da transparência. Isso. O governo tem uma lista exemplificativa que ele tem que sempre usar, né, para dizer, olha, realmente, isso aqui causa risco à sociedade, então a gente não pode fornecer. Mas cabe ao governo fundamentar e demonstrar o porquê que aquilo causa risco. Nós temos uma subjetividade ali. E, Bruno, explica para a gente essa questão que ocorreu durante o governo de Jair Bolsonaro, né? Essa ideia do sigilo de 100 anos. Isso não está previsto na legislação. Como que ele determinava esses 100 anos e que agora, muito provavelmente, serão revogados, né? Em grande medida, as informações que não são sigilosas, né? Que não são essenciais para alguma parte da segurança ou desenvolvimento do país vão ser divulgadas, né? Só explica para a gente como que o governo pôde decretar esse sigilo de 100 anos, se existe mesmo essa abertura da lei, como é que isso funciona? Então, tecnicamente isso não seria um sigilo. Sigilo é só o que coloca em risco a sociedade ou o Estado. A questão dos 100 anos é porque a lei diz que quando envolve uma informação relacionada à vida privada de uma pessoa natural, uma pessoa física, o governo pode restringir por até 100 anos o acesso a essa informação. Então, é uma causa específica para restrição de acesso à informação que passou a ser abusada ou utilizada de forma equivocada pelo governo federal para negar acesso a informações de interesse público. Então, agora, a partir do novo governo, com as novas solicitações que a população está fazendo, o governo tem a oportunidade de revisar essas decisões e fornecer essa informação. E como que a gente diferencia, Bruno, o que é informação privada, que podem ter até 100 anos de sigilo, de informações que são essenciais para a nossa vida em sociedade, para a democracia? Por exemplo, havia muitas pessoas que criticavam o sigilo do cartão de vacina, por exemplo, do presidente durante a pandemia de Covid-19. O sigilo sobre gastos do cartão corporativo ou outros gastos. Como diferencial, que são questões de foro íntimo, privado, daquele ente, do governante, né? E informações que são de foro público. Bom, a legislação e a própria jurisprudência da STF, elas são bem claras em dizer que tudo que é referente a serviços públicos, a informações sobre agentes públicos no exercício dessa função, ou que diz respeito à utilização de recursos públicos, elas são informações automaticamente públicas, mesmo se envolver uma pessoa física ali no meio. Então, não é porque eu sou um agente público que eu posso não fornecer informações como o meu salário, por exemplo.
No caso do cartão de vacinação, a gente tem um caso que ele é meio limítrofe, né? Mas que, na minha opinião, deveria ser transparente. Por quê? Porque o presidente da República, ele não é qualquer agente público. Ele é o chefe do Poder Executivo Federal, ele é o representante do Estado brasileiro, né? Então, por isso, ele tem toda uma série de poderes, né? Quanto mais poderes, mais privilégios um agente público tem, maior deve ser a transparência sobre a atividade, a vida dele, né? Menos vida privada ele deveria ter. Então, uma coisa seria eu pedir, digamos, acesso a informações sobre a tua vacinação, Camila, né? Tu é uma pessoa que não tem, um agente público que não tem tantos poderes assim, né? Mas agora, a partir do momento que eu, né, escolho, é importante, eu escolhi ser presidente da República e fui eleito para fazer isso, então eu tenho uma redução da minha privacidade. Com relação aos cartões, os cartões não são negados em razão de sigilo pessoal. Os cartões, eles são negados em função de um artigo na Lei de Acesso à Informação que diz que toda informação que possa colocar em risco a vida do presidente ou os familiares dele, elas podem ficar restritas até o fim do mandato, prorrogado, mais uma vez, em caso de reeleição. Então, assim, o que importa aqui é decidir se essa informação causa ou não risco ao presidente para colocar em sigilo ela, né? Aí, de novo, a gente tem uma subjetividade. Eu entendo que muitas das informações ali que foram utilizadas, despesas de cartões, elas não causavam risco ao presidente ou à família deles, em especial quando eram relações a viagens que já aconteceram. O presidente foi lá visitar uma obra no interior, né, do estado. Ok, ele reservou um hotel, talvez assim, antes da realização, né, daquela viagem, essa informação poderia ser restrita. Agora, no momento que aquela viagem já foi realizada, terminou a função ali, essa informação já poderia ser divulgada, não tem mais risco ali. Bruno, e como é que você avalia essa informação, até que eu trouxe no começo do bloco, falando de uma análise, né, feita pela ONG Transparência Brasil, de que a maior parte desses sigilos que foram impostos, que eles seriam indevidos. Você acha que o governo anterior, né, o governo de Jair Bolsonaro, nos 4 anos, ele toda essa legislação de uma forma indevida, colocando sob sigilo questões que deveriam estar transparentes ao público? Sim, eu entendo que sim. Nós tivemos, infelizmente, muitas decisões que foram equivocadas. Algumas a gente conseguiu reverter com recursos, né? Ou eventualmente com um pouco de pressão da sociedade civil, o que é natural, é democrático, mas infelizmente nós tivemos decisões que elas foram equivocadas sim, e ainda que o governo pudesse ter argumentos válidos para negar acesso a essas informações, não eram estes os argumentos que deveriam ter sido utilizados. Então, isso foi problemático, foi equivocado e gera uma percepção de que transparência pública não é uma prioridade, né? E isso é preocupante quando a gente está falando de utilização de dinheiro público, né? E de que forma que você acha que utilizar dessa maneira indevida, de uma legislação que garante transparência, garante que as pessoas tenham acesso a esses dados e possam participar de uma forma mais consciente, tomar decisões também utilizando esses dados, como é que esse uso indevido pode interferir também no nosso processo democrático, na nossa vida em cidadania, né, na constituição dos nossos cidadãos? Bom, a gente tem uma questão de que transparência está diretamente relacionada à confiança que a gente tem no governo. Quanto mais transparente é um governo, mais a gente tende a confiar no que o governo faz. Quando eu tenho transparência, quando eu sou ouvido, quando perguntas que eu faço para o governo são respondidas, eu me sinto mais parte desse governo, eu confio mais nessa instituição. Então, com o passar do tempo, negativas equivocadas ou que são muito questionadas politicamente, elas vão causando uma sensação de desconfiança, um ressentimento que
se torna difícil de tu reverter a curto prazo. Tu precisa de uma relação a longo prazo, né, que mantenha um diálogo constante com a sociedade civil para que a gente possa ter uma sinergia entre serviço público e cidadãos para que a gente consiga efetivamente evoluir enquanto país. Então, isso é muito importante. A gente tem que ter sempre decisões que sejam decisões razoáveis, muito bem fundamentadas e que, em regra, forneçam informações e prestem contas para a sociedade em geral. Bom, para a gente finalizar, Bruno, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho do Fiquem Sabendo, para que as pessoas possam ter acesso também a mais dados importantes, a análise também sobre esses dados, né, que nem sempre é fácil compreender todos esses dados que são divulgados pelo Transparência Brasil. Então, fala para a gente um pouquinho sobre o Fiquem Sabendo. Bom, Fiquem Sabendo é uma agência independente especializada na lei de acesso à informação. Nós fazemos pedidos de acesso à informação diariamente, consolidamos esses dados, organizamos eles e publicamos eles como o governo nos disponibiliza, né, para que toda a sociedade e veículos de imprensa possam utilizar da forma como quiserem essas informações. Em razão dessa nossa experiência fazendo pedido de acesso à informação, nós temos no nosso site uma Wikipédia sobre a lei de acesso à informação, que é a Wikilai, onde a gente tem vários manuais, guias, orientações, modelos de recurso, enfim, todas as dúvidas e curiosidades que tu pode ter para usar a lei de acesso à informação, elas constam lá, e se não tiverem, é só nos perguntar que a gente vai lá e inclui. Bom, para quem tem interesse em encontrar o Fiquem Sabendo, é bem facinho. Fiquem Sabendo, tudo junto.com.br. fiquemsabendo.com.br. Bom, Bruno, muito obrigada pela sua presença. Peço um pouquinho de desculpa aqui para o nosso público, a gente está com muitos problemas de internet aqui no campus da UFG. Em alguns momentos a gente teve pequenos cortes, mas acredito que a sua contribuição tenha sido essencial para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto que, com certeza, é importante para a nossa democracia. Imagina, Camila, eu que agradeço o convite, sempre é um prazer estar aqui falando com uma equipe qualificada sobre questões que são de importante interesse público, e estamos à disposição para conversar sobre transparência pública sempre que quiser. Um abraço a todos e mais abraço. Bom, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre lei de acesso à informação. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estamos de volta com Conexões. Lembrando que você pode participar com a gente. Pode mandar sua sugestão de pauta pelo nosso Facebook, no Twitter, no Instagram e também no YouTube. Além disso, a TV UFG tem um aplicativo para celulares com modelo Android, que você pode baixar gratuitamente, assistir a nossa programação e também interagir conosco. Além disso, nós temos um WhatsApp. Ele vai aparecer aqui na tela para que você possa tirar uma foto ou anotar. Eu também vou te ajudar falar ele para você. É o 629-9181-1406. 629-9181-1406. Bom, e nós continuamos a falar sobre lei de acesso à informação, portal da transparência e outras questões que são importantes para a democracia, para que a gente possa exercer. Para isso, eu converso agora com o Bruno Rolim, que é gestor de políticas públicas da Controladoria Geral do Estado de Goiás. Olá, Bruno, muito obrigada pela sua presença. É um prazer contar com você aqui. Olá, Camila. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu. Bruno, você pode fazer uma descrição física de você para o nosso público? Sim, claro. Sou homem de estatura média, branco, olhos claros, e uns 20 quilos acima do peso. Obrigada, Bruno. Preciso apresentar também o nosso intérprete para Libras nesse bloco, que é o Diogo Marques. Ele se identifica como um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos e que usa óculos. Muito obrigada, Diogo, por estar aqui com a gente.
Bom, Bruno, para a gente começar, o nosso outro entrevistado, que também chama Bruno, do Fiquem Sabendo, falou um pouquinho de lei de acesso à informação, mas queria que você também falasse sobre isso. Qual que é a importância dessa lei de acesso? Se der para também dar um histórico para a gente, né? Porque essa lei é razoavelmente nova, né? Antes, como é que funcionava esse acesso a informações? Explica para a gente. Camila, antes de tudo, o Bruno que veio antes de mim, sou muito fã dele e Fiquem Sabendo também, sou muito fã deles, eles fazem um trabalho excepcional com lei de acesso à informação. Na minha opinião, é a melhor agência independente que trabalha com lei de acesso à informação hoje no Brasil. E eles são nossos parceiros aqui no governo de Goiás também. Um histórico breve, a lei de acesso à informação ela fez 10 anos ano passado, então ela começou ali em 2011. E qual foi o grande diferencial dela? Ela vem ali concretizar um direito que o cidadão já tinha via Constituição de ter acesso às informações de todos os negócios públicos, de como as políticas públicas ou qualquer coisa que seja relacionado ao setor público se encaminhe ou concretize. Afinal, tudo que acontece no setor público, o verdadeiro dono é o cidadão. Então, nada mais natural que ele ter acesso a essas informações. Só que até o momento não se tinha o como fazer, de fato, como operacionalizar esse direito, como exercê-lo. E a lei de acesso à informação, ela vem concretizar isso, ela traz vários mandamentos de informações mínimas, ali, um conjunto de informações mínimas que devem estar de forma ativa, ou seja, sem o cidadão pedir, já no site das instituições, e essas informações é bom frisar que elas são mínimas, né? Então, tem muita informação hoje em dia, mas ali é o mínimo que a gente, como Estado, tem que fornecer. E também ele dá outras possibilidades ali do cidadão, dá outra possibilidade do cidadão acessar as informações, que é se não tiver, ou então se ele não achar, não for de fácil acesso uma informação que é do seu interesse. E para ser do seu interesse, basta ele querer, não basta ser sobre ele, se for uma informação pública. Ela regulamentou esse acesso, como acontecer esse acesso, quais seriam os meios, pelo meio digital, pelo meio físico, quem seriam os responsáveis, prazo de resposta, e assim como outras peculiaridades ali do acesso à informação. Para mim, sinceramente, a grande beleza do acesso à informação, dessa lei de acesso à informação, é que ela, além de tudo isso que eu falei, se o cidadão não concordar ou não aceitar a resposta que é dada a ele, ele pode recorrer dessa resposta até que ele possa ali ter uma resposta do próprio titular da pasta ali, da secretaria, o que eu acho lindo. Então, foi concretizar o grande direito do cidadão ir lá e cobrar do secretário de saúde, digamos assim, olha, essa informação não foi me dada, ou então não concordo desse jeito que ela foi dada, eu queria que o senhor me respondesse dessa forma. E isso é lindo, né? Isso é a democracia na veia, né? Bom, Bruno, só para a gente deixar mais claro, então, você diz que algumas informações elas já são obrigatórias, né, de serem colocadas para transparência. Aí, por exemplo, eu quiser acessar o portal da transparência, eu tenho informações básicas ali, mas se suponhamos eu quiser saber uma outra coisa, eu tenho que pedir diretamente para o órgão. Explica esses dois canais, tanto o portal da transparência, quais as informações que eu posso ter acesso ali, e como requerer algum tipo de informação, eu, cidadão comum, pensando aí que não sou jornalista, sou uma cidadã comum, mas tenho interesse em saber uma coisa, um gasto específico, algo referente à minha cidade, como fazer isso também. Os portais de transparência, eu vou falar mais aqui do nosso contexto Goiás, né? Mas os portais de transparência, o nosso específico do estado de Goiás, eles se repetem na maioria das informações, alguns têm algumas inovações atuais, mas assim, em geral, o que você vai ter lá? Finanças públicas, né? Basicamente, quanto entrou de dinheiro, o quanto saiu de dinheiro, né, dos caixas do Estado, isso separado por ano, por temática, por política pública, por órgão, várias formas. Também várias peças do planejamento e algumas outras administrativas, como os órgãos da administração pública estadual, no nosso caso, e até os contatos das autoridades e tudo mais. Então, essas são as informações mínimas, falando isso de uma forma resumida, então a grande maioria é possível achar lá. Mas caso o cidadão não ache, ou então mesmo, e aí eu tenho que reconhecer como servidor público, esse é um grande esforço nosso, é tornar essas informações que já estão disponíveis, não somente disponíveis, mas palatáveis e de fácil
acesso e uso pelo cidadão. Então, hoje acontece muito de a informação estar lá e não conseguir acesso, não conseguir nem achar. Isso é um problema, infelizmente, nacional e que eu vejo todo mundo tem tentado resolver nas administrações estaduais. Ele pode requerer essa informação especificamente. Hoje, no estado de Goiás, ele pode requerer via ouvidoria. A ouvidoria, se você botar ouvidoria no Google, ouvidoria Goiás, você vai ser direcionado para uma página e lá você vai ter uma inteligência artificial que trabalha por trás, então você não precisa escrever o assunto ou para que órgão é aquela pergunta. Basicamente, você vai ter um like, um dislike, um legal, um legal, e um lei de acesso à informação ao lado. Se você quiser fazer algum elogio ou sugestão, você vai apertar no símbolozinho de legal. Se quiser fazer uma reclamação, uma denúncia, no símbolozinho de não legal. Se quiser uma informação, você aperta no botãozinho de lei de acesso à informação e é só escrever o que você quer. E aí é aquele máximo que a gente ouve sempre, não existe pergunta errada, né? Qualquer pergunta é válida, afinal a informação é pública. E hoje o sistema funciona da forma mais fácil possível para que o cidadão não precise ir lá pesquisar qual órgão tem que responder, qual assunto, quem. É só chegar, apertar acesso à informação no site ouvidoria, depois se botar ouvidoria barra Goiás no Google, e você já vai ser encaminhado e vai chegar para a gente aqui. Aí o cidadão vai poder receber essa resposta em até 20 dias. O que não quer dizer que ele vai receber em 20 dias. Na maioria das vezes recebe em 7 dias, no final da semana ali, no máximo no início da outra já recebe. Só em casos muito complexos, que às vezes as informações têm que ser buscadas mesmo, demora um pouquinho mais e chega a 20 dias. E não estando satisfeito, ou então se a informação realmente for complexa, é dado um prazo de mais 10 dias para os órgãos não deixarem de atender o cidadão. E aí, não concordando com alguma resposta, o cidadão pode recorrer uma vez, 2 vezes, vai chegar para o próprio secretário de Estado, a dúvida dele, vai ser respondido, e mesmo se ele não concordar com o secretário de Estado, aí vai vir para uma comissão aqui do Estado nossa, que a gente responde tudo. Geralmente isso acontece só com perguntas bem mais difíceis, complexas, não tão triviais, que fazem até os próprios administradores públicos pensarem aqui, repensarem algumas políticas públicas às vezes, e essa comissão decide e busca a melhor forma de entregar aquela informação. Bom, então, procura lá a Ouvidoria Goiás, segue esses passos, né, que o Bruno colocou para a gente. Bruno, explica qual é o trabalho, né, e a relação, por exemplo, da Controladoria Geral do Estado de Goiás, onde você trabalha, né, órgão do Governo do Estado de Goiás, com a Lei de Acesso à Informação e também o trabalho da Controladoria. Acho que as pessoas muitas vezes desconhecem, né, as funções dos órgãos, e a Controladoria é essencial também, né, para a gestão dos governos, para a democracia. Perfeito. Nós temos um lema que, na verdade, quanto mais a controladoria a notícia ou as pessoas conhecem, é um mau sinal. Quer dizer que está tendo muito problema no governo. A controladoria ela tem que ser um papel meio invisível mesmo. E o papel dela, na verdade, é prevenção, né? Prevenção a qualquer mau uso ou má gestão do dinheiro público, ou mesmo em casos extremos, prevenir qualquer possível ação de corrupção. E para isso nem chegar ao nível de precisar uma intervenção de um controle externo, que seria o judiciário, o próprio Ministério Público, ou as assembleias legislativas, no caso do Estado. Então ele tem esse papel preventivo ali de guiar os órgãos para fazer as coisas de forma o mais, digamos assim, saudável possível, para que todas as contratações, políticas públicas aconteçam da forma adequada e atinjam o seu fim, sem maiores problemas. Essa seria a função da controladoria de forma macro. Mas, em relação à lei de acesso à informação, a nossa relação com ela é porque uma das partes da controladoria, a gente tem as partes que fazem, os setores que fazem auditoria, inspeção, então que de fato vão lá no órgão, pegam algum tema específico, como gestão de pessoas, e vai verificar isso, ou alguma política pública, outra coisa, ou o dinheiro em si. E você tem a parte que cuida da transparência e da ouvidoria. E aí que a gente tem uma grande interseção com a Lei de Acesso à Informação. Então, basicamente, a Lei de Acesso à Informação é nosso dia a dia aqui.
E na parte de transparência, garantir que os estados os órgãos do estado de Goiás tenham esse mínimo de informações ali, de fato, publicadas. Parece ser bobo, mas assim, isso é uma coisa que todo o Brasil hoje luta ainda para ter. Hoje no estado de Goiás a gente está numa situação muito boa, mas nem sempre foi assim, foi uma construção de vários anos. O estado, em média, tem 90, de todos os órgãos, a gente tem em média de 99,1% dos órgãos estão absolutamente mostrando tudo que minimamente a lei de acesso à informação manda. Então, esse é o nosso trabalho inicial, garantir essa transparência institucional. O nosso outro trabalho também, para além disso, é toda a gestão dessa questão do sistema de ouvidoria e dos pedidos de acesso à informação, ou seja, garantir que, tanto fazer os sistemas que o cidadão vai usar e aprimorar eles, como hoje em dia tem uma inteligência artificial que facilita o uso do cidadão. Antes o cidadão tinha que escolher entre mais de 50 órgãos, mais de 300 e poucos assuntos. Depois, se ele ainda resolvesse ficar no sistema, aí que ele ia pensar em falar alguma coisa, escrever um formulário gigantesco que ia falar da vida dele inteira para ele perguntar qualquer coisa. Hoje em dia não, como eu falei no início, está bem mais simples. Então esse é um dos nossos trabalhos, garantir essa facilidade de acesso à informação e também trazer inovações em transparência. Hoje em dia quando a gente fala de inovações em transparência, nosso maior desejo é fazer com que as informações sejam de fato palatáveis, ali sejam de fácil acesso, de um acesso prazeroso mesmo para a pessoa que quer se interessar. Hoje em dia, a maioria das nossas informações, de todos os portais de transparência do Brasil, inclusive o nosso, são muito contábeis, o que é necessário, tem um público que precisa dessas informações, mas tem várias outras informações de transparência, como saúde, educação, matrícula da educação, por exemplo, que precisam levar essa luz da transparência. Tem sido o nosso próximo desafio. Inclusive, a gente lançou já, mas deve apresentar um portal já com essas áreas temáticas no final desse mês, exatamente focado no cidadão, como você falou, um cidadão comum, que não é um jornalista, jornalista, a gente recebe muito pedido de jornalista, a gente adora, porque eles ajudam a gente a pensar o que a gente não pensa, né? Sempre provocam muito nossa criatividade. Mas vai ter essa aula voltada para o cidadão comum, sim. Para a gente finalizar, sei que você estuda um conceito de governo aberto, né? Queria que você falasse o que isso significa, né? Governo aberto, e a relação disso com a democracia representativa, participativa, porque às vezes a gente só lembra que vive numa democracia de 4 em 4 anos, ou de 2 em 2 anos, né? Quando vai votar, mas há outros mecanismos, outros canais de participação e de conhecimento a respeito dos governos, né? Perfeito, Camila. Muito bem lembrado e num tempo perfeito para a gente falar disso, né? Depois de tanta comoção. O governo aberto, ele é um conceito que ele é um movimento e um conceito ao mesmo tempo. Ele começou em 2011 também, então coincide aí com a nossa lei de acesso à informação, em que o Brasil foi um dos fundadores desse movimento, junto com os Estados Unidos, Reino Unido e alguns outros poucos países, em que ele pensava, e ele vem ali do novo conceito de novo serviço público, o que ele ambiciona é fazer com que os governos aconteçam não para o cidadão, mas com o cidadão, tendo o cidadão como protagonista, em que que essa participação social seja de fato o principal fator. E aí ela tem 4 pilares, a OGP, essa organização pelo governo aberto. A transparência, em primeiro lugar, é o primeiro pilar delas. O segundo é a participação cidadã. O terceiro é accountability, e aí a gente traduzindo para o português, porque não tem uma tradução exata, é um conceito que chega perto de responsabilização, ou seja, você deu um poder para alguém, você elegeu alguém, e esse alguém é obrigado a te dar uma resposta, porque ele é seu funcionário, e é isso que todo servidor público, eleito ou não eleito, é um funcionário do povo. E o quarto pilar é a tecnologia e inovação. E são dentro desses 4 pilares que o Brasil, e hoje em dia mais de 100 países, trabalham em fazer o cidadão como o centro de tudo, o centro do desenvolvimento das políticas, o centro de todas as discussões.
e fazer dele o protagonista, de fato, não só um usuário ou um cliente. Nós não estamos servindo, apesar disso ter sido um conceito durante um tempo. Então, o governo aberto ele traz o cidadão para o centro e fala assim, cara, é seu e a gente quer fazer o que você mandar. Sobre esses 4 pilares. E aí, quando você fala de participação social, é isso. Em democracia, é isso, né? Hoje em dia, você pode realmente, a cada 4 anos, ir lá votar, isso é importante, é óbvio, né? Acho que não é indiscutível. Outros conceitos que a gente já tem falado desde algumas eleições é acompanhar seus políticos, eles falaram umas coisas, eles estão cumprindo mesmo, vai lá, acompanha, manda e-mail para o seu vereador, para o seu prefeito, governador, presidente. Você pode se surpreender, mas muitas vezes a resposta vem. Mas para além de acompanhar o seu político, acompanha o governo de forma geral, né? O governo ele está para servir. Então, se você o boi só engorda com o olhar do dono, né? Então, esse conceito vale para isso também. O cidadão é o dono. Então, vai lá, pede informação se tem alguma coisa que está te incomodando, por que esse buraco não está sendo tampado na sua rua? Faz 3 meses que não é tampado. Pede uma informação, o que aconteceu? Ó, tem um buraco na minha rua, ele não foi tampado, o que está acontecendo? Ou então você pode até fazer uma reclamação mesmo, nem precisa pedir uma informação. Vai lá e pede, olha, preciso que tampe esse buraco na minha rua. Tá certo. Seja dono, é seu. Bom, muito obrigada por todas essas informações, todo esse conhecimento que você trouxe para a gente. Acho muito importante para o nosso tema do programa de hoje, para que as pessoas saibam, né, onde buscar essas informações e saibam também que elas têm direito a essas informações. Camila, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. E eu te peço para continuar com a gente, que no próximo bloco a gente traz algumas informações sobre educação. Tá rapidinho. No bloco final do Conexões, nós trazemos algumas informações sobre educação. A primeira não é muito boa, não. Na última década, os orçamentos da educação e da ciência foram continuamente reduzidos. E a crise alcançou a CAPES e o CNPq, que são órgãos responsáveis pelo financiamento da pesquisa científica no Brasil. Em 7 anos, o governo federal deixou mais de 12 mil estudantes sem bolsas de pesquisa. E isso representa mais do que a população de uma cidade como Tiradentes, por exemplo, em Minas Gerais. As bolsas de iniciação científica, que são pagas a estudantes da graduação, foram as mais afetadas. Já no mestrado, mais de 5 mil pesquisadores ficaram sem financiamento, em uma redução de 12% em 7 anos. Apesar desses cortes, o doutorado teve um aumento de cerca de 7 mil bolsas, quase 18% a mais em relação a 2014, no início dessa série. Ela é a única modalidade que não sofreu redução em 2021. Mas a quantidade paga ainda é muito pequena e a quantidade em relação ao número de doutorandos também. Segundo dados do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, de 2020, apenas 3 de cada 10 doutorandos recebiam bolsas da CAPES. Ou seja, 7 doutorandos não recebiam nenhum tipo de financiamento. Essas informações foram divulgadas na seção Igualdades, da revista Piauí. E agora 2 informações para quem busca capacitação profissional. Estão abertas as inscrições para os editais de preenchimento de vagas para os cursos de capacitação e qualificação profissional das escolas do futuro do estado de Goiás. São mais de 5 mil vagas gratuitas em cursos presenciais e online, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Os editais contemplam as unidades Luiz Rassi, em Aparecida de Goiânia, José Luiz Bittencourt, em Goiânia, e Sara Kubitschek, em Santo Antônio do Descoberto. Os candidatos devem ter, no mínimo, 16 anos de idade e ensino fundamental concluído até o ato da matrícula. Para os interessados no curso de qualificação profissional, o registro pode ser feito até o dia 3 de maio. Quem opta pela capacitação tem até o dia 7 de junho para fazer a inscrição. Para mais informações, acesse o site
efg.org.br, efg.org.br. Estão abertas as inscrições para o Programa Universitário do Bem, o ProBem. Os interessados devem realizar um processo seletivo e se inscrever lá no site da OVG, ovg.org.br, ovg.org.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 desse mês. Conforme a Organização das Voluntárias de Goiás, esse programa é uma oportunidade para que milhares de jovens de baixa renda possam ingressar na primeira graduação em instituições de ensino superior aqui do estado de Goiás. São mais de 5.000 bolsas integrais ou parciais para estudantes de baixa renda. Os alunos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, de todos os municípios de Goiás, podem concorrer a essas bolsas. É com essas dicas sobre educação que eu finalizo nosso programa de hoje. Espero que você nos acompanhe nas redes sociais, que também baixe o nosso aplicativo, que entre em contato com a gente, mandando as suas sugestões, as suas críticas e também os seus elogios. Muito obrigada pela sua companhia hoje. Te espero na próxima quinta-feira, 4h30 da tarde. Até lá!